É isso aí. Gonçalves. Vamos lá? Vamos lá? Acho que já fecharam a porta. Já deram o sinal verde? Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a todos os presentes, aos ilustres colegas que aqui estão. Muitos dos senhores devem estar se indagando quem é esse. Eu ainda espero que chamem de rapaz, né? Não, senhor, esse rapaz que está na condução dos trabalhos. Mais uma demonstração da amizade que une mineiros e gaúchos, mineiros e a quarta região, como juiz federal em Minas Gerais e representando o doutor Miguel Ângelo de Alvarenga Lopes, nosso diretor do foro, e os mais de 50 servidores de Minas Gerais que vieram para aqui aprender, para compartilhar, né, e receber ensinamentos aqui no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, um tribunal modelo, um tribunal de ponta, e ouvir, né, aos magistrados, aos professores, enfim, essa gama de profissionais do direito de ponta que nós tivemos oportunidade, finalizando, não é, com um profissional também da qualidade do doutor Jurandir, que eu vou apresentar daqui a alguns instantes. Eu gostaria só de fazer desse pequeno espaço que nos foi cedido à nossa sessão judiciária, à nossa Minas Gerais, para agradecer de antemão, dizer da felicidade que foi e que está sendo vir ao Rio Grande do Sul, e mais do que isso, a felicidade de ver como vocês estão fazendo bem, como o Tribunal Regional tem o que mostrar ao Brasil e, por que não dizer, ao mundo, já que nós estamos aqui num evento de qualidade e de presença internacional. Eu cumprimento, então, a todos os presentes e, dando continuidade às atividades do seminário, teremos agora a apresentação de case Limites e Oportunidades da Conciliação como forma alternativa de composição de conflitos, auxiliando o Poder Judiciário a reduzir o acervo, projeto de conciliação de conflitos federativos, pelo excelentíssimo senhor juiz federal Jurandir Borges Pinheiro. O doutor Jurandir é juiz federal da 2ª Vara de Itajaí, atualmente convocado para atuar no Supremo Tribunal Federal, em função de auxílio ao ministro Gilmar Mendes. Faltou aqui, doutor Jurandir, a despeito dessa sua natureza gaúcha, o fato de o senhor também ter nascido nas Minas Gerais, como também a nossa presidente da República, não é? Sim. É um bom mix que dá sempre muito certo. Então, com a palavra, doutor Jurandir. Muito obrigado. Inicialmente, eu gostaria de agradecer de coração o convite do tribunal para falar sobre esse tema. É um tema que, por muito tempo, eu tenho bastante encanto, poderia dizer assim, e então me sinto bastante à vontade e feliz também toda vez que eu tenho essa oportunidade de falar sobre conciliação. Embora, já vou ressaltando de um início, que talvez nem tanto com aquele otimismo de antes, e vou explicar no final por quê, o que significa ceticismo, mas talvez algumas novas experiências que a gente poderia, ou talvez estamos deixando de praticar, não diria que por um exacerbado entusiasmo sobre conciliação, mas talvez algo muito próximo disso. A minha exposição está dividida aqui em 3 partes, não é uma exposição longa, é bastante curta. No primeiro momento, então, eu vou tentar descrever aqui o cenário e o que me levou, assim que o ministro Gilmar me convidou para auxiliá-lo no gabinete, a propor esse projeto piloto de conciliação lá no tribunal. Então, o contexto que isso ocorreu e tudo, o que a gente planejava fazer. E, no segundo momento, eu vou discorrer sobre o Fórum de Mediação
que foi um desdobramento desse projeto, e, no final, afinal de contas, esse fórum ele acabou tomando novos rumos completamente diferentes daquilo que a gente planejou, e exatamente essa nova direção, esse novo direcionamento, sob aspecto positivo, que talvez me conduz para a parte final da minha palestra, que é exatamente algumas reflexões sobre o momento atual que a gente tem, sobre essa efervescência, sobre conciliação. Começo falando por Florianópolis, não porque eu trabalhei lá há muito tempo, mas por dois eventos, duas pontas que se encontram relativamente à conciliação. Eu começo pelo último, que foi o encontro do Judiciário, agora recentemente em Florianópolis, e o presidente do CNJ, o ministro Ricardo Lewandowski, o presidente Supremo, enfatizou com bastante clareza uma prioridade absoluta agora em questão de conciliação, ou de formas alternativas de solução de conflito. Ele deixou bem claro que vai reforçar ainda mais a atuação dos nossos centros judiciários de solução de conflito e cidadania, dar uma atenção especial, então, para esse tema. E, pelo que se tem acompanhado lá em Brasília, da assessoria dele e tudo mais, isso aí não é só as palavras, efetivamente, nós estamos, diríamos que numa época de ouro em matéria de conciliação. Tudo começou ali muitos anos atrás, principalmente aqui nessa região, fui pioneiro em diversas experiências, todos nós conhecemos, e depois tivemos um marco regulatório disso aí, com a resolução do CNJ, a resolução 125, e ainda ali na fase de certo ceticismo, certa indiferença, certa desconfiança, se isso realmente funcionava, e depois o que eu poderia chamar uma fase de consolidação dessas experiências, nos últimos anos, e agora essa disposição ou predisposição dos órgãos de cúpula de levar adiante e de, vamos dizer assim, efetivamente institucionar a conciliação e a mediação como práticas ou como fórmula alternativa de solução de conflitos. Então, esse evento em Florianópolis, bem recente, como eu disse, aí, um coroamento de todo aquele esforço de tanta gente, experiências individuais, de tribunais, de criatividade, de juízes de Brasil afora, que foram reunindo isso tudo, e hoje temos, então, não só um marco, que é a resolução, mas uma vontade efetiva de levar isso adiante. Então, isso nos deixa muito felizes, mas eu confesso também que com uma certa preocupação, que durante a palestra eu vou tentar esclarecer melhor. E eu retorno, ou volto alguns anos, a um evento que ocorreu em Florianópolis também. Era uma conferência, um fórum, com participação paritária, não só de juízes e servidores, mas foram convidados naquela época para participar também os clientes da Justiça Federal, principalmente ali, representantes do INSS, da Caixa Econômica Federal, de diversas autarquias. E eu me lembro que eu preparei, na época, uma fala ali, todos nós, daquela época ali, praticamente, todos bastante entusiasmados com conciliação, cheio, entre aspas, de boas ideias, de planos e tudo, mas faltava aquela coisa de combinar com os russos, né? Então, convidou ali alguém da direção do INSS, uma senhora bastante simpática e tudo, para que precedia a minha fala, e todos esperando ali elogios para aqueles trabalhos nossos, aquele programa todo do encontro era sobre conciliação, e ela foi bem clara e sincera e objetiva, dizendo que não acreditava em nada daquilo. Pronto, foi quase um balde de água fria. E eu aproveitei aquele gancho na época para dizer, e também com bastante franqueza, e, na verdade, por sorte, eu havia escrito alguma coisa que está até na página hoje de conciliação do tribunal, dizendo que a parte que eu mais gostava quando ia fazer audiência é quando o advogado dizia que não tinha acordo antes de eu perguntar nada. Então, era sinal que eu saberia de onde partir para conversar. Era melhor do que aquele que a gente não sabia exatamente a posição que ele se encontrava, enfim, que o não, às vezes, de cara, é a melhor coisa para a gente começar a dialogar. Isso funciona em vários campos também, inclusive em Paquera. Então, eu lembro que depois dessa exposição franca, eu
praticamente introduzi ali na minha exposição, na minha sequência ali, um item sobre essa questão do ceticismo, sobre algumas experiências. Ceticismo, às vezes, não é pelo desejo de que as coisas não deem certo, ou é muitas vezes por desconhecimento e por cultura mesmo. Todos nós acostumados ali com a fórmula de solucionar conflitos, todo mundo ali bem ordenadinho, o que tem que fazer, o que não tem que fazer, os manuais de rotina e tudo. Como é que de uma hora para outra muda tudo isso? Então, realmente assusta. E outra coisa que ficou bem clara é que aquele ceticismo não era só daquela pessoa ali naquele momento. Eu tinha uma experiência bem clara, porque coincidiu aquela época com a gente começando a instalar os centros judiciários. Então, a gente conversava com muito advogado, inclusive com colegas, e havia uma certa, eu não chamaria, na época eu falava resistência, mas não era resistência, alguma preocupação se aquilo efetivamente funcionaria, e se seria realmente papel do judiciário ficar preocupado em instalar centro de conciliação, tentando resolver problema de outra forma que não aquela que, aparentemente, a gente já estava acostumado, ou pelo menos já estava treinado a fazer. Então, naquela época, eu procurei contrastar aquele, eu uso essa palavra, ceticismo mesmo, aquela dúvida cruel sobre o funcionamento, sobre a efetividade de conciliação, com aquele otimismo, aquele entusiasmo de todos nós. E foi com esse otimismo e com esse entusiasmo que eu, na época que era coordenador do SISCOM, coordenador regional, aqui no Rio Grande do Sul, e também era coordenador do Centro de Conciliações do SEJUSCOM de Porto Alegre. E a gente, na época, estava com inúmeros projetos, uma equipe de juízes, cada vez mais juízes predispondo a não só apresentar ideias, como efetivamente trabalhar. Então, era uma época, isso aí eu estou falando de pouco menos de 3 anos, era uma época que a gente praticamente respirava, dormia, acordava pensando em conciliação. Tudo eu diria que, em termos, em escala menor, é o que se está falando hoje em nível nacional, e com essa fala do presidente lá em Florianópolis, e essa disposição, efetivamente, de visualizar, de entender esse método de solução de conflito, esses métodos alternativos, conciliação, mediação, como efetivamente agora, não só a menina dos olhos do judiciário, como, vamos dizer assim, aquela pedra milagrosa, ou aquele talismã que vai resolver todos os problemas que a gente tem no judiciário até hoje. Então, eu estava exatamente nesse momento de sublimação, de encantamento com a conciliação, quando eu fui convidado pelo ministro Gilmar para ir lá para o gabinete. É claro que eu ia chegar no gabinete, a primeira coisa que eu ia fazer era tentar ver aonde que eu poderia levar a tal da conciliação lá para o tribunal. E não foi difícil. Logo ali na primeira semana, eu percebi que havia no gabinete inúmeros processos, meio antigo, inclusive, sobre os chamados conflitos federativos. E, examinando aqueles processos, alguma coisa, tentando ver se levantava alguns números daquilo, quantidade, deu para perceber que a maioria daqueles processos não tinha decisão de mérito, era tudo cautelar, liminar, e que aquela coisa ia... E também, em certa medida, um choque muito grande, porque até então, quando a gente falava essa palavra conflito federativo, todo mundo sabia que era conflito entre entes da federação, é uma coisa muito grave, imagina aquela... E, examinando esses processos, a gente viu que muitos desses processos, na verdade, eram questões bastante singelas. Eu lembro de 3 casos assim, bem interessantes sobre essa, que se chamava, que chegou no Supremo como ação originária, e conflito, como um conflito federativo, mas que, na verdade, um deles envolvia uma execução de R$ 230 de taxa de ocupação de terreno marinha. Um outro envolvia uma orientação que um órgão da União, que, na verdade, era um fiscal do Ministério da Agricultura, tinha dado para o Estado de Alagoas, me parece, para controle do tal de morno, que eu só vim saber que era uma doença equina depois lá, e que não estava cumprindo, entraram com aquela ação, e depois se verificou durante o processo ali, e o processo nem tinha sido extinto ainda, só tinha as petições, que aquela determinação estava baseada numa portaria que já tinha sido revogada há 4 anos.
ou seja, por um descuido fiscal, se criou ali uma ação com inúmeros volumes, conflito federativo novamente. O outro caso, um servidor cedido pelo Ministério da Agricultura também para o Rio de Janeiro, para uma secretaria lá do Rio de Janeiro, cessou o período do trabalho dele, ao invés de voltar para Brasília, resolveu tirar férias por conta própria, e quando ele chegou em Brasília, surgiu um grande conflito federativo para saber quem ia pagar aqueles dias para ele. Então, era mais inúmeras dessas ações, tratava de temas bastante singelos. Então, para se ter ideia, tinha, e ainda esse número é mais ou menos o mesmo até hoje, porque vai entrando novamente em outras matérias, cerca de 5.200 processos no Supremo Tribunal envolvendo, pelos últimos números que a gente tem, envolvendo conflito federativo. Com esses dados, então, e com o sinal verde que o ministro deu para a gente tentar implantar esse projeto piloto, eu insisto nisso, um projeto piloto de conciliação, que lá na frente acabou tomando outro rumo completamente diferente, e felizmente que abriu, vamos dizer assim, nos deu várias lições sobre essa questão de conciliação. Então, com esse sinal verde para a gente tocar adiante esse projeto, o primeiro passo, a primeira iniciativa foi entrar em contato, liguei para cada um, depois mandei um ofício, mas, enfim, um contato, pela experiência que já tem nesse tipo de projeto, é sempre melhor um contato mais informal. Então, entrei em contato com vários, mais da metade, na época não tinha nem espaço lá para fazer isso, com os procuradores gerais dos estados, tentando ali agendar. Imagina se conciliar a agenda de todo mundo, procurador, lá em Brasília, ali num dia só, para comparecer em Brasília para uma conversa informal sobre esse projeto. E com a União, a mesma forma também. E para a União foi até mais fácil, que a União tem a Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal, então, em contato com o diretor da Câmara, ele acabou conseguindo levar para essa reunião a secretária-geral do Contencioso, mas também o diretor lá do Departamento de Contencioso da Procuradoria da Fazenda Nacional, das autarquias também da Procuradoria Federal, e, enfim, todo mundo conseguimos acertar uma data, isso aí foi lá em setembro de 2012, uma ampla reunião lá no tribunal. O ministro fez a abertura da reunião, mas só a abertura. E, então, nós sentamos naquela mesa imensa ali no sexto andar do tribunal, no último andar do tribunal, me lembro até hoje, e com umas 20 procuradores e representantes da União ali, todo mundo mais ou menos com poder de decisão, e expomos isso que eu acabei de falar. Olha, tem esse tanto processo aqui, cheio de, vamos dizer assim, esperança e vontade ali de fazer alguma coisa, mas também sem saber muito o que fazer, né? Então, essa reunião, eu já tinha avisado antes que não tinha pauta, era só para uma conversa. E o interessante é que, naquele primeiro momento, surgiu o que normalmente surge nesse tipo de primeiro contato. Os procuradores aproveitaram a oportunidade, desculpa, entre aspas, para cobrir o pau na União, dizendo, olha, e começou a reclamar, de tentar resolver naquela situação ali casos concretos, que não tinha nada a ver, que eu nem sabia de que se tratava, e começaram, e a reunião, como diz, esquentava às vezes, e a gente tinha que acalmar e tudo. Alguns procuradores ali, estou dizendo os procuradores gerais dos estados, às vezes de forma mais enfática, reclamava de algum ministério, e aquilo virava, que a gente via que estava ali ao vivo, que aquelas teses mortas ali no processo, ali nas petições, estava ali agora frente a frente. E então, depois de muita conversa, nós acordamos ou deliberamos 3 coisas básicas ali para tentar. E, a partir desse ponto aqui, eu entro como as coisas mudaram de rumo e de uma forma bastante interessante e instrutiva. Primeiro, nós deliberamos, eu expliquei, voltei a explicar várias vezes qual era o objetivo, que era um projeto de conciliação, que não... Enfim, a minha ideia era aquela de resolver tais processos, algumas coisas, e, de certa medida, nós conseguimos, então, definir 3 coisas. A primeira um levantamento, como era piloto, só no gabinete, claro que não ia fazer isso com o gabinete dos outros ministros. Um levantamento de quais matérias seria passível de conciliação, ali que tramitava no gabinete. E depois também de muita discussão e da reclamação dos estados de que a legislação sobre aquelas matérias que estavam litigando era totalmente confusa,
porque muitos dos conflitos tinham origem, na verdade, era como cumprir uma portaria, e muitos conflitos envolviam também a questão de convênios, que era um cipoal de normas que cada ministério, cada setor da administração federal ali exigia fazer alguma exigência completamente diferente da outra para a mesma situação de fato. Enfim, por pedido dos estados ali, ficou definido, então, que primeiro a gente definia quais as matérias e, segundo, tentar mapear, pelo menos, ali os marcos regulatórios daquelas matérias, para saber o que estava em vigor ainda, que portaria que estava em vigor, o que não estava. Pois bem, então a gente tinha ali um norte, uma direção de como trabalhar. E, por fim, nessa mesma reunião, por sugestão também da Câmara de Conciliação e tudo, a gente falou, bom, já que essa reunião foi tão informal, no final das contas a gente começou de uma forma tensa, e está todo mundo aqui conversando tão abertamente sobre muitos temas, por que a gente não transforma essa reunião em encontros periódicos, para, vamos dizer assim, cada um a se abrir, os estados se abrem, tudo. E nessa conversa surgiu a ideia, então, de criar um fórum permanente. Esse fórum permanente, a gente deu um nome para ele, e não fomos nada além do nome, para ser o mais informal possível, o chamado Fórum Permanente de Mediação de Conflitos Federativos. Esse fórum ali, nós criamos ele ali na hora, sem ata mesmo, né? Não tem esse fórum, existe só etéreamente falando assim. E definimos quem que integraria esse fórum, que foi o diretor, que seria o coordenador, da Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal, a secretária-geral do Contencioso da Advocacia Geral da União, que é que cuida, então, de todos os processos ali do Supremo, o diretor do Departamento Contencioso da Procuradoria de Fazenda Nacional, o seu congênere ali da Procuradoria Federal, e uma coisa que eu não sabia, né? Eu sabia que existia muito vagamente, que foram lá nessa reunião também, que era o presidente e vice-presidente da chamada Câmara Técnica do Colégio de Procuradores Gerais dos Estados, que depois nós vimos descobrir que é uma entidade, assim, vamos dizer, com bastante coordenação e que muito ajudou o funcionamento desse fórum depois e para os encaminhamentos que foram feitos. Então, vejam até aqui, a ideia era um projeto piloto de conciliação. Conseguimos chegar ali a definir alguma coisa nessa reunião. Mas o que de mais interessante surgiu ali foi que essa perspectiva de voltar a se reunir agora vamos dizer assim, um ambiente institucional, não criado formalmente, informal, né, para diálogo. E por que isso? Porque aqueles dois, o levantamento das ações, mais o mapeamento da legislação, nós já jogamos para uma próxima reunião, não mais ali no tribunal. A gente ficou definido também que essas reuniões seriam lá na Câmara de Conciliação e Arbitragem, com a participação, então, toda a reunião. Esse presidente e vice-presidente da Câmara Técnica já adiantou que eles tinham contato direto e permanente com todos os procuradores gerais, reuniões periódicas e com pautas bem claras e definidas. Então, eles representavam mesmo os estados naquele fórum. E nós fizemos até hoje 6, 7 reuniões, algumas mais espaçadas, outras mais curtas. O fórum está em plena atividade e, de certa forma, o que se encaminhou foi, vamos dizer assim, se desdobrando em outros. Agora eu vou entrar no funcionamento do fórum para mostrar como aquela ideia inicial tomou novos rumos de forma bastante interessante. Então, com essa criação desse fórum e essa representação paritária no fórum, ou seja, todas aquelas ações chamadas aí com fundamento, por definição lá, que tinha por objeto um conflito federativo, nós estávamos ali com a oportunidade de, periodicamente, de forma informal, reunir e já não mais debater, desde a primeira reunião, processos, ou grupo de processos, mas debater problemas. Por que estava entrando com esse processo? O que faltava? Existia alguma forma de contato entre a União e os estados antes de ajuizar qualquer ação? Na primeira reunião, ficou bem claro que já tinha percebido isso na reunião inicial, com aquela discussão toda, a ansiedade que o Estado estava quando ia falar qualquer assunto. Mas, quando essa reunião
mais, vamos dizer assim, mais reduzida, já com o presidente aí da Câmara Técnica, ficou bem claro que não havia qualquer tipo de diálogo. Bastava o procurador do Estado recebia um documento ali, um ofício, um memorando, dizendo que a União estava fazendo alguma exigência ou qualquer coisa daquela, imediatamente uma ação, que é chamada CO, Ação Civil Originária. Da mesma forma, a União, qualquer coisa, entrava com a CO contra o Estado. Nesse grupo de ações originárias, é claro que nós temos ações aí envolvendo guerra fiscal, ações muito interessantes envolvendo fronteira entre estados, ações entre estados envolvendo competência tributária, tem sim alguns tipos de ações que, efetivamente, claro que, mesmo qualquer conversa entre os estados ou a União, não resolveria muito esse tipo de conflito. Mas a gente está falando aqui de muitos conflitos de natureza puramente patrimonial ou coisa, desencontro de informação mesmo. Então, desde essa primeira reunião, ficou muito claro que não existia absolutamente diálogo nenhum prévio antes do julgamento de qualquer ação. Diante dessa constatação, já nessa primeira reunião, o fórum começou a ganhar vamos dizer assim, uma orientação diferente. Falou, bom, então não vamos preocupar muito agora de identificar ações e mapear, fazer mapeamento de ações, que tipo de ação vai ter acordo. Claro, sem prejuízo disso, mas vamos trabalhar, então, tentar resolver esse problema maior que a gente identificou, que era a ausência de diálogo. Então, já nas primeiras reuniões, quando se verificou isso, a primeira providência que a gente pensou, vamos ver aonde estão os focos de problema e tentar chamar essas pessoas aqui. E aí a gente reduziu mais o campo de trabalho para os chamados conflitos, aí, então, só de experiência, tudo decorrente de inscrição em cadastros restritivos, os convênios. A questão parece singela e não é, porque imagine os estados, e ia para os municípios também, embora os municípios não iam para o Supremo em conflito. Né? Inúmeras ações chegavam lá porque o Estado ia tentar liberar uma parcela do convênio, está com uma restrição lá, olha, não prestou conta de outro convênio, aquela coisa toda. O gestor anterior, enfim, não teve as contas negadas, não foi aprovada a TCU, uma série de coisas, eu já estou falando especificamente dessa matéria de convênios, que a gente começou inicialmente a pensar, não, vamos chamar quem cuida do tal do cadastro. Aí chamamos, então, para uma outra reunião, os representantes lá da Secretaria do Tesouro Nacional. Aí o fórum senta todo mundo. No início explica de novo, esse fórum aqui não é um tribunalzinho, não é nada, na verdade ele nem existe. Isso aqui é uma reunião periódica que a gente chama aqui de fórum de mediação. E, na verdade, não estamos tratando de processo específico. A gente quer entender o que está funcionando, por que está acontecendo essas coisas, que toda hora chega uma cautelar no tribunal pedindo certidão, pedindo para liberar a parcela de convênio, aquela coisa toda. E aí uma técnica lá da Secretaria de Tesouro fez uma exposição ali, mais ou menos, de 30 minutos, que até o presidente da Câmara ficou boquiaberto, todos nós. Muitos daqueles problemas existia setores apropriados lá na secretaria para resolver, e ninguém sabia que existia. Ela até reclamava, pô, isso existe há muito tempo e ninguém procurou a gente até hoje, mas ninguém sabia que existia. A partir daquele momento, numa simples reunião e numa conversa com alguém, já se eliminou inúmeros casos de coisas. Tinha um caso específico que a Câmara de Técnica ela citou, que era, ela falou, mas isso nunca... Ela ficava até meio perplexa. Tem órgão exigindo isso ainda? Falou, claro que tem ação sobre isso andando. Se a gente chegar lá hoje, o órgão vai negar. E se nega, a gente entra com a ação no outro dia. E, então, numa coisa simples, já ficou bem claro, realmente, que faltava coordenação, faltava diálogo, faltava tudo. E outro ponto interessante desse fórum foi que, com essas reuniões periódicas, a gente viu que funcionava de chamar e começamos a ampliar a atuação do fórum. Isso era muito fácil fazer, já que a gente não... O fórum, por exemplo, não tinha como mandar ofício para alguém porque não tinha quem assinava, porque o fórum não existia. Então, isso tornava as coisas muito mais fáceis, porque, em vez de mandar ofício, a pessoa tinha que ou telefonar ou ir lá tentar conversar. Então, os convites eram tudo por telefone, encontro, e conseguimos contato com a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República,
também foi lá explicar para a gente o que estava acontecendo nos ministérios, por que esse desencontro, porque a própria AGU, lá na reunião, começou a reclamar também. Não, o Ministério manda para a gente ajuiza também, qualquer coisa chega aqui. Porque não tinha como investigar, às vezes. Enfim, em uma palavra, percebia-se que faltava não só diálogo, como, muitas vezes, dentro da própria administração federal, uma certa coordenação. E eu me lembro que, numa das reuniões aí também, a gente conseguiu, a Câmara Técnica, né, reuniões que eles fazem, essas reuniões técnicas lá com os estados, fazer um levantamento das principais temas que estavam ali complicando, que eles mais entravam com ação, e observar que aquilo era falta de padronização dentro da própria administração federal de como tratar os estados. Dependendo do órgão que eles iam tratar, tratava de uma forma e o de outro, o mesmo assunto. E aí, então, foi feito, isso está bem encaminhado já, não sei se vai ser por meio de portaria conjunta, enfim, a forma ainda está encaminhada, mas já o ofício já foi despachado e tudo. A Câmara Técnica encaminhou uma sugestão para a consultoria da União, e isso está tramitando ali, para uniformizar esse tratamento para os estados. Ainda nessas reuniões, foi identificado, eu citei aqui só como exemplo, 4 temas que a gente conseguiu evoluir bastante com essas reuniões, sem precisar, não estou mencionando aqui processo, tem número de processos, porque a ideia realmente que a gente teve inicial de tentar solucionar casos concretos, ou seja, uma forma alternativa de solução de um conflito já instaurado, tentar prevenir esses conflitos. Verificar por que ocorria aquele tipo de conflito e tentar prevenir. E a gente identificou 4 tipos de conflitos, basicamente, dentro do campo aí da inadimplência em convênios, discussão sobre contraditório e ampla defesa antidiscrição nos cadastros restritivos. Veja bem, tudo era a União, que fazia o convênio, ia renovar o convênio, qualquer coisa, dependendo do órgão, cada um tinha um procedimento de negativar o Estado. E o município também, só que os municípios, as causas não iam para o Supremo. Porque o conflito federativo é só União e Estado e as suas respectivas administrações indiretas. Então, contraditório. A gente identificou isso foi fácil resolver de cara, a própria AGU se predispôs a entrar em contato com os órgãos, enfim. Outra questão essa foi bem interessante, e foi essa específica que está tentando unificar a responsabilidade ou os efeitos dos atos praticados por ex-gestores. A questão era tão simples que é basicamente o seguinte, começa uma nova gestão, muitas vezes a nova gestão é do mesmo grupo político da anterior e ele tem a obrigação de acionar o Tribunal de Contas ali, né, quando constata algum ato irregular. E eles não vão fazer isso, que é do mesmo grupo. Não faz, negativa. E aí, nesse fórum, acertou-se um encaminhamento informalmente, que o fórum não tinha poder formal nenhum, então era só de tentar prevenir conflitos, vamos dizer assim. Que o Ministério Público, comunicar ao Ministério Público já era o bastante. E a União, então, se encarregou de transformar isso em norma interna lá, e isso está em andamento. É uma questão, eu nem sei se já resolveu agora, mas com isso já se resolve um monte de problema, um volume grande de problema. E, por fim, uma questão que já estava resolvida por norma, tinha até na lei, me parece, e que era por falta de desconhecimento ou de orientação mesmo, que é a questão lá da pendência de outros poderes e pendência da administração indireta. Por exemplo, o Estado do Tocantins presta conta em um convênio e não se admite a prestação de conta porque uma autarquia lá de Tocantins está em débito, por exemplo. Isso é uma questão que foi resolvida e que, por incrível que pareça, entravam ações novas sobre isso, por falta de quem orientasse ali, que não era para entrar essas ações. Enfim, sintetizando, nós pensamos inicialmente em criar um mecanismo, formas alternativas de solução de conflitos específicos que tramitava no tribunal. Enfim, eram conflitos
resolver processos que estava tramitando, um grupo de processo, determinada matéria, e o fórum acabou indo para outra direção. Acabou partindo não mais de processos identificados, de temas, inclusive, mas o principal foco do fórum passou a ser justamente esse, um ambiente de diálogo para identificar aonde estavam aqueles gargalos, e o exemplo que eu citei há pouco, da Secretaria do Tesouro, afirmando lá numa palestra para a gente que existia fóruns adequados dentro da administração federal para resolver aquele tipo de conflito específico e que nunca tinha sido procurado. E o Estado, por sua vez, dizendo, os Estados, né, representados pela Câmara Técnica, que nunca procurava, que não sabia que existia, você vê o nível que havia de coordenação e de diálogo nessa coisa toda. Então, só mais uns 2 exemplos aqui nessas reuniões do fórum, dessa atuação do fórum. Surgiu lá também ideias que estão sendo levadas adiante de implantação em um sistema de composição amigável nos ministérios. Aí o Estado, antes de entrar com qualquer ação, aquela ação que eu disse lá do Ministério da Agricultura, teria evitado. Procura e se tenta resolver nesses órgãos, com o apoio da AGU, ou seja, a AGU, mesmo antes de entrar com a ação, teria participado lá no Ministério daquela tentativa de composição amigável. E, afora isso, o Fórum teve uma participação bastante ativa em projetos de lei que está tramitando no Senado, e tem um na Câmara também, e já em conjunto com a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência, que teve um grupo de trabalho no Senado, que o Fórum participou também, a gente encaminhou um representante do Fórum lá para participar das reuniões, que é justamente incluir na lei um capítulo, uma seção sobre mediação na administração federal. E, quando eu digo mediação na administração federal, não é só mais a mediação ali no âmbito da administração federal, mas envolvendo também estados e municípios. Até porque uma coisa que muitos estados nem sabiam era que a Câmara de Conciliação e Arbitragem, que foi instituída inicialmente para resolver conflitos entre órgãos da própria administração federal, porque, por incrível que pareça, ainda existia uma autarquia demandando contra a outra, as duas da União, e, enfim, não teria sentido aquilo. Mas a Câmara já atua há algum tempo também na solução de conflitos com as unidades federativas e com a administração indireta dessas unidades. E, para finalizar, para ver o alcance dessa atuação preventiva nessas matérias específicas, aí, principalmente a de convênio, é que só nessa questão aí de restrição, de inscrição em cadastros restritivos, que a gente conseguiu identificar aonde estavam os gargalos, a gente evitou várias ações, claro, do Estado contra a União, mas um sem número de ações também de município contra a União, que não ia para o tribunal, isso aí tudo ajuizado na Justiça Federal, Brasil afora. Muitos de nós aí podemos lembrar quando tem plantão ali, final do ano, chega pedido de liminar para liberação de convênio, e alega para ver que esse tipo de conflito não é como o ministro disse um dia lá numa palestra, lá uma coisa neutra, ele mexe com a vida das pessoas. Imagina um município, aliás, não tem nem dinheiro, né, para pagar folha de pagamento se não pode contar com a liberação de um convênio. Pois bem, eu teria muita coisa a dizer sobre esse fórum, até porque esse desvirtuamento, esse redirecionamento do seu propósito inicial foi uma coisa bastante interessante que nenhum de nós esperava. A ideia, como eu disse, inicial era fórmulas alternativas de solução de conflito, era um projeto piloto de conciliação, que, no final das contas, virou um fórum de mediação, que não era de mediação, era quase que um fórum de encontros para a prevenção de conflitos, poderíamos chamar assim, o objetivo desse fórum. E, a partir daí, eu já vou aqui para finalizar na nossa terceira parte, que é a terceira parte, eu disse que seria mais de reflexão. Claro que eu não perdi o entusiasmo inicial que eu sempre tive com conciliação, mas eu começo a fazer, às vezes, alguma, não preocupação, algumas perguntas mesmo, quando a gente depara hoje com algo muito parecido que tínhamos no passado
quando a gente começou com aquela ideia de fórmula alternativa de solução de conflito. Será que a gente apenas não deslocou um problema para um outro campo e continuamos com o mesmo problema, ou seja, o conflito continua, a quantidade imensa de conflito continua. Eu me pergunto, será que a gente não continua enxugando gelo, apenas trocando a toalha? E por que eu começo a fazer essas perguntas? Hoje, a gente, todo ano, e quase todo ano, todo mês, enfim, temos estatística de conciliação. Então, vibramos muito quando dissemos, olha, conseguimos 4.800 acordos. Poxa, mas então tinha 4.800 processos ali ainda, e esses processos foram novos, né? Porque... E aí, parece que nós saímos de uma cultura de solução de conflito, e isso é positivo, não estou dizendo, a minha preocupação é que não fiquemos nisso, não paramos aqui. Saímos de uma cultura de estatística, de o bom juiz é aquele que deu mais sentenças. Até um tempo, a sentença era classificada, tipo 1, tipo 2, então o juiz, para promoção ali, a produção dele era quantas sentenças? Tipo, era A ou 1, não me lembro mais, né? Tinha classificação e tudo, e quando começávamos a trabalhar com conciliação, os juízes que trabalhavam muito com conciliação ficavam preocupados, mas espera aí, daqui a pouco eu resolvo 500 processos com conciliação e minha produção vai ficar lá embaixo, que eu não dei nenhuma sentença tipo A. E aí, claro, isso foi resolvido, hoje consta de resolução e tudo, e, como eu disse, houve uma reviravolta aí nessa cultura, e hoje inverteu. Hoje o juiz que é valorizado é o juiz que tenta conciliar, quanto mais concilia. Então, felizmente, nós superamos tudo aquilo. Mas minha preocupação é essa, será que a gente já não chegou no ponto que a gente tinha que pensar não mais, ou tratar como prioridade, não pura, simplesmente, sem abandonar, claro, fórmula alternativa de solução de conflito, mas ao invés de começar já a pensar realmente em formas preventivas de conflito. Será que esse era papel do judiciário também, atuar em prevenção de conflitos? Eu acredito que sim. Não vejo muita diferença, por exemplo, na época, quando havia uma resistência, quando se tentou, além das formas alternativas de solução de conflitos, já instaurado as chamadas conciliações pré-processuais. E eu me lembro, quando falava pré-processual, na verdade, às vezes não chegava a ser muito pré-processual, que no início exigia até que existisse um processo para você fazer pré-processual. Eu lembro que a Caixa, uma vez, chegou no Chesuscom com quase 1.000 processos, falou, eu queria fazer uma conciliação, 1.000 casos, eu queria fazer uma conciliação pré-processual. Aí ficou naquela coisa, o processo eletrônico, aí alguém sugeriu, não, então tem que ajuizar as 1.000 ações para a gente fazer a pré-processual. Aí não cita, mas, né, se entender ali que o processo forma só com a citação e tudo, tá, vá lá. Era só logo pré-citação, então, foi até assim que eu chamei o projeto do Prêmio Conciliar Legal lá do CNJ, era projeto de conciliação pré-citação, né, no caso. Mas esse caso da Caixa nós resolvemos de uma forma bastante, vamos dizer assim, tentamos imaginativa, falando, não, ajuiza um processo com os 1.000 casos e a gente, quando o que tiver acordo, a gente homologa, e que não tem, não, enfim. E foi feito isso. Então, todo mutirão que a gente fazia da Caixa, quem buscar os registros históricos vai encontrar isso, todo mutirão da Caixa que tinha é um processo só, com todos os contratos que ela queria fazer. Porque senão não era nem pré-processual mais, pelo menos a gente tentou bolar isso. Mas, enfim, a minha preocupação central, não é uma preocupação, indagação mesmo, é uma reflexão. Será que já não é tempo da gente começar a pensar, a conciliação está realmente resolvendo o problema da justiça, esses problemas que todos já conhecemos, que identificamos, ela está reduzindo o volume de processos, mas será que conflitos não continuam? Os conflitos mudaram de natureza. A gente tem tanta tecnologia hoje, o processo eletrônico e tudo, quem acessa a página do tribunal, qualquer pessoa que recebeu uma citação hoje pode chegar lá e fazer uma proposta, até sem advogado. Enfim, daqui a pouco, com as tecnologias, um drone pode ir na casa do sujeito lá, bater um papo com ele lá, para ver se ele... Enfim, mas a pergunta será, o que poderíamos fazer? Bom, pode parecer uma coisa muito vaga, mas a gente, aqui e ali,
já estamos tendo algumas experiências interessantes. Quem acessar o banco de proposta, de projeto apresentado no Prêmio Inovare, por exemplo, tem muita proposta interessante ali de atuação preventiva, de um juiz aqui, outro ali, que eu me lembro um tema que eu interesso muito pelo tema, não pela matéria, que é drogas, não pela coisa. Que muitos juízes começam a fazer uma atuação preventiva ali, quando alguém é pego ali com o usuário, ao invés de instaurar o processo, começa uma coisa... Tem vários campos que pode... e um campo que eu citei foi esse aqui, exatamente, um tema aparentemente muito complicado, muito complexo, uma coisa muito institucionalizada, que a gente foi ver que é possível também... Foi bem feliz o título da palestra, que não fui eu que escolhi, Possibilidades e Limite, ou seja, ele tem bastante possibilidade e tem que ver se isso já não chegou num limite, assim, e nem pensar nessa forma de atuação preventiva. Eu devo lembrar que, quando saiu a Resolução 125, ela criou um nome muito estranho, porque a gente estava acostumado aqui no Rio Grande do Sul já estava até inaugurando, Centrais de Conciliação, era Central de Conciliação. Aí o CNJ edita a portaria e diz que colocou o nome desse Central de Conciliação, de Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania, SEJUSCOM. Na época, até eu falava com a assessoria, mas que nome estranho, que nome feio. Mas hoje eu já acabo pensando que foi bastante feliz essa ideia de centro de conciliação, de resolução de conflitos, solução de conflito e cidadania. Quem sabe já não é tempo, então, de a gente começar a não só valorizar ainda mais a atividades conciliatórias, mas dar uma atenção especial também para essa segunda parte, para essa segunda função dos centros, que é de cidadania. Cidadania englobando aí o sentido de prevenção, realmente, o judiciário atuando de forma educativa. Tem um espaço amplo de atuação nisso aí. E isso que eu trouxe aqui, esse caso hoje, é só um exemplo. Tem, então, para encerrar, seria essa a minha mensagem, basicamente, para chamar para uma reflexão de preocupar, como eu disse, repetindo aquela imagem lá, será que não estamos enxugando gelo com outro tecido, só conciliação, mas o problema continua o mesmo e a gente está aí, só mudando a natureza, e já não era tempo, então, de utilizar uma outra ferramenta, aí, o escritor israelense, lá, Amos Oz, falando dos conflitos ali da Palestina, ele sempre diz, para resolver todo conflito precisa empatia e imaginação. Então, quem sabe com a criatividade, imaginação, a gente não pode ir mais adiante ainda, né, nos problemas que a justiça enfrenta. E o judiciário do futuro tem realmente que valorizar tudo que aparece aí de coisa que pode não só resolver conflito, mas evitar conflitos. Seria essa a minha fala. Muito obrigado. Gostaria de agradecer ao doutor Jurandir pela... Aliás, eu vou fazer uma pequena inconfidência, já que estamos aqui em 2 mineiros na mesa, né, ainda que há 2 de nascimento e 1 de vivência, o Jurandir. O doutor Jurandir nos falou a respeito, houve um pequeno questionamento dele a respeito de que se seria uma aula ou não seria uma aula, seria uma palestra, o que seria que ele proferiria hoje aqui. E eu, na hora, obviamente, como bom mineiro, nada falei, porque, né, estamos fora de casa. Mas, enfim, temos sim uma aula aqui. Fizemos uma aula de direito, uma aula de metodologia, uma aula de didática, começar por chamar a atenção de quem estava chegando para o tema, não é? A conciliação e a paquera é algo que sempre chama muita atenção. Né? Depois, a respeito do ceticismo, as questões postas na conciliação, o levantamento das matérias passíveis de conciliação, o fórum permanente, né? O levantamento dessas questões, elas nos remetem a algo que chama muita atenção, que é a necessidade de revisão do Pacto Federativo. Não é? O fórum permanente nos chama atenção para algo que é muito comum na conciliação, que é a interdisciplinariedade. Ele fez, se nós formos parar para pensar, uma terapia de grupo, não é?
entre os agentes públicos federais e depois falou sobre a identificação dos responsáveis para resolver o problema dentro do próprio meio aonde a disputa acontecia. Em última instância, isso é empoderamento das partes na conciliação. Por fim, falou sobre as reuniões periódicas e a coordenação com uniformização e temas: contraditória e ampla defesa, responsabilidade pelos atos, pendência nos autos, com a apoteose de nos trazer a respeito do que é necessário, mudança legislativa, e, ao mesmo lado, nos instigando com esse fórum extraordinário que nasceu esponte própria, um fórum sem personificação, mas que, ao mesmo tempo, personifica o que tem de bom, não é? Na administração pública, o bem viver, e nos instigou a pensarmos sobre o papel do judiciário, que é um órgão nascido para compor conflitos, na função de prevenir conflitos, né? Ou seja, nos falou do fator sociológico da eficácia da norma em face daquilo que seria a eficácia da sanção, que é o que nós estamos todos preocupados o tempo inteiro, né? Como punir, ou melhor, como ter uma coesão social no sentido de que todos respeitem a norma. Eu parabenizo o doutor Jurandir pela belíssima aula que o senhor nos deu. Passo, então, agora, nós temos o direito ainda de receber mais conhecimento do doutor Jurandir pelas perguntas. Indago se há questionamentos. Bem? Sexta-feira. Vamos acreditar essa sexta-feira e a vitória do Atlético Mineiro na quarta, né? Estamos sem dúvidas, né? Bem, uma vez encerrado, mais uma vez agradecendo na qualidade de ouvinte que tanto aprendi aqui hoje, convido o excelentíssimo senhor desembargador federal Thompson Flores, diretor da Escola da Magistratura da 4ª Região e do SEDUCORP, a compor... Oi? Tem pergunta? As perguntas, pois não. Vamos lá. Jurandir. Pode passar. Você quer que eu leia? Certo. Não tem quem perguntou. Como transpor ou incluir essa experiência de sucesso das ACOs, das ações cíveis originárias, para as ações de competência da Justiça Federal, notadamente aquelas referidas de fundos nacionais, como FNDE, o Caixa Econômica Federal e municípios? Eu até me penitencio por não ter tocado nesse ponto. A Câmara de Conciliação e Arbitragem, como eu disse, a atribuição dela não se limita mais a resolver conflitos no âmbito da administração federal, entre os entes federais, mas também ela tem uma atuação bastante ativa, principalmente depois aí da reunião desses fóruns do nosso fórum de mediação, também conflitos com os estados. Não participa desse fórum os municípios e também a Caixa Econômica Federal, algumas autarquias federais, embora lá tenha o procurador, ele tenta fazer essa mediação, mas o foco principal do fórum tem ficado nisso. Mas, não obstante isso, a Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal, ela criou câmaras regionais. Então, salvo engano, toda a capital tem uma Câmara de Conciliação regional, né, da Administração Federal, que seria, então, uma ótima referência para contato inicial, para tentar reproduzir essa experiência.
A propósito, na segunda-feira tem um evento em Brasília, eu fui até convidado lá para participar desse evento, da AGU, que justamente o tema é as câmaras regionais de conciliação arbitrária da administração federal. E como a atribuição dessa Câmara não é só mais questões, conflitos internos, mas também conflitos, eu tenho a impressão que um ótimo daria para reproduzir essa iniciativa, sim, no âmbito dos estados, aí, em competência da Justiça Federal, num primeiro contato inicial com a direção dessas câmaras regionais. Ficou respondido? Não sei quem pegou. Vimos hoje, deixa eu ler primeiro tudo, que às vezes estão... para ver se eu consigo ler, né? Para dizer assim. Devia ter lido para você, né? Projeto de juízes, servidores, MRI, são número de processos machados. Vimos hoje que a produtividade de juízes e servidores é medida em relação ao número de processos baixados. Há, entretanto, iniciativas de caráter informativo, instrutivo e de promoção de cidadania. Exemplos: TRF na Feira do Livro, da Justiça Federal, no Dia da Solidariedade, estão se proliferando. Esse tipo de iniciativa, bem como a satisfação do jurisdicionado e dos procuradores públicos e privados com atendimento recebido, não deveriam ser considerados na avaliação da produtividade do judiciário. Foi que eu disse que, quando começamos ali há alguns anos, esse movimento todo pela conciliação, eu disse que o juiz a produção do juiz ali era tudo com base ali na sentença de mérito. Quanto mais processo julgasse, mais bem avaliado era, e que hoje está na resolução do CNJ e tudo, hoje leva em conta também aí como fator positivo a conciliação. Não tem dúvida que, claro, é tudo uma questão de tempo. Eu não sei como isso anda, cada tribunal regula isso, mas essas iniciativas de prevenção de conflito, mais cedo ou mais tarde, um dia, vai ter o reconhecimento que me parece bastante devido e pertinente. Citou essa questão bastante interessante da atuação lá da Feira do Livro, essa atuação lá, me parece que não é só de conciliação, também é de divulgação da justiça. Então, é uma oportunidade realmente ali, de, quem sabe, até de prevenção de conflitos. Só um exemplo bem rapidinho aqui, que eu me recordo, uma época, quando eu estava na JUF, ali na direção da JUF, era vice-presidente da JUF, a gente tinha as expedições de cidadania, e, afora isso, um tempo antes, ainda nós fizemos um convênio com o Exército de, como é que chama? Soldado cidadão. Então, a gente ia no quartel dar aula ali sobre cidadania, explicar o que era a Constituição, enfim, né? Todo mundo, essa matéria ali. E o público-alvo era aquelas pessoas que tinham acabado de ingressar no Exército, que vinham ali, às vezes, pessoas muito humildes, aquela coisa toda. Um comandante, uma vez, até me contou que dava na sexta-feira, estava todo mundo liberado para ir para casa, e muitos pediam para ficar, porque não tinha dinheiro para pagar o ônibus para ir embora. E também, ali, ele comia tudo direitinho. Mas não era isso que me chamou muita atenção. O que me chamou a atenção era que, pelo menos onde, na época, a gente teve uma certa dificuldade, às vezes, de conseguir colegas para dar essas aulas, de forma que quem teve a ideia de criar o projeto acabou tendo que dar aula também. Então, eu saí andando aí uma época, aí, final de semana e tudo, em Florianópolis, Joinville, e foi meus quartéis, uma experiência interessantíssima. Mas o bom é que ali, além de falar sobre cidadania, vocês não imaginam o quanto de conflito eu acho que eu evitei, de ações de alimento, reconhecimento de paternidade e tudo, que era 40 na sala, pelo menos 10, cada lugar que eu ia, porque eles não tinham muito acesso à justiça para isso ali, eles não sabiam nem o que era a defensoria pública, e tinha um problema efetivo ali, eles queriam uma orientação, e acho que virava uma consultoria de família, muitas vezes, e tudo ali, era só um exemplo. Bem, mais essa notícia, né, que eu tive que dar aulas lá no Projeto Cidadão, foi o senhor que pensou, né? Sim. Eu, com isso, mais uma vez agradecendo, encerro e convido à mesa o desembargador federal Thompson Flores, que é diretor da Escola da Magistratura da 4ª Região e da Seducorp, para finalizar os trabalhos, para fazer a cerimônia de encerramento. Muito obrigado.
Eu quero, primeiramente, antes, cumprimentar o nosso ilustre conferencista. Infelizmente, eu não pude assistir todo o elenco de conferências que nós tínhamos, porque eu comentava com a desembargadora Salles, eu já recebi hoje 8 advogados à tarde. Temos uma longa sessão e, infelizmente, nós não poderíamos prestigiar como era devido. Mas eu quero agradecer. É um momento agora de encerramento e de agradecimento. Primeiro, a iniciativa. Eu vejo aqui o nosso diretor-geral, o doutor Zorzo, toda a sua equipe, o doutor Flávio, que foi incansável, seu chefe de gabinete. Esse encontro foi gestado há exatamente 1 ano. Quer dizer, foi preparado com muito carinho. O desembargador Vladimir Passos de Freitas, que não está aqui, infelizmente não está agora nesse momento, teve uma colaboração imprescindível. E tivemos aqui juristas estrangeiros. De manhã tivemos uma magistrada francesa, um magistrado norte-americano. E eu até quero fazer um registro. Isso é muito importante para nós, porque os primeiros trabalhos sobre a administração da justiça foram justamente no direito americano, e eu vou citar um caso, até eu tenho as obras, o juiz Arthur Vanderbilt, que foi Chief Justice da Suprema Corte de Nova York, e em 1946 publicou os primeiros trabalhos sobre a administração da justiça, obras que são válidas até hoje. Então, esse é um pensamento que já vem de bastante tempo, e nós aqui estamos desenvolvendo aqui experiências novas, todas visando o aprimoramento da atividade jurisdicional, que é justamente a nossa atividade fim, é o que a sociedade nos exige cada vez mais e o que nos impõe a Constituição, que até desde a emenda 45 estabeleceu expressamente aquilo que já estava implícito, a celeridade na prestação jurisdicional. De modo, então, que com essas singelas considerações, eu quero mais uma vez renovar todos os nossos, em nome do Tribunal, em nome do SEDUCORP, agradecimento a todos os nossos conferencistas. Agora o desembargador Vladimir acaba de chegar, quero fazer um agradecimento especial à Sua Excelência, o desembargador Fernando Quadros, e principalmente a assistência. Temos vários servidores de outros estados aqui, de outras cortes, que estão assistindo, e todas as experiências colaborarão e muito para o aperfeiçoamento da nossa atividade. Muito obrigado a todos e declaro encerrados os trabalhos.